Caderno Regional dá sequência agora à série de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos. O convidado de hoje é Ademir Pestana, do PSDB, que conquistou 2.656 votos. Ademir, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. São já 16 anos de experiência, não é, na Câmara, Ademir? Boa noite, quero agradecer o convite, estou muito feliz por estar aqui. Sim, eu fiquei de 2000 a 2008, né? Depois fiquei fora, voltei em 2012 e fui reeleito em 2012 até agora 2016 e reeleito novamente. Qual é a avaliação que você faz desse tempo todo que você teve de mandato? Quais os projetos que você destacaria desses anos em que você esteve como vereador na Câmara? Olha, como eu estou ligado a uma entidade hospitalar, a minha tendência foi nesta área, né? E às vezes as pessoas não sentem, a população não sente o que se consegue através de conquista nessa escala entre poder legislativo e poder executivo, né? Que a gente tem que ter a percepção de tentar encaminhar, né, projetos interessantes que venham ao encontro daquilo que deseja o prefeito. Essa unidade que você se refere é a Beneficência Portuguesa? É a Beneficência Portuguesa, né? Então, eu acho que grandes avanços na saúde, eu não quero trazer para mim, porque seria injusto, né? Mas foi nesta luta na Câmara, apontando os caminhos, né? Convivendo com muitos médicos, muitos gestores da saúde. Então, isso nos ajuda muito dentro da Câmara a fazer projetos. Por exemplo, nesses últimos 4 anos, eu consegui aumentar mais 33 leitos SUS, mais 9 leitos de CTI, né? Conseguimos melhorar as instalações para essas pessoas que não têm plano de saúde, que precisam do poder público. Enfim, o poder público também conseguiu resguardar mais as cirurgias, vamos dizer assim, de uma forma mais eficaz, diminuir também a tempo de permanência dentro das entidades com uma qualidade no atendimento, né? Por exemplo, a pessoa entra para fazer um exame, precisa de uma tomografia, fazer a tomografia no dia, né? Para no outro dia fazer os procedimentos para que possam liberar esses leitos. Quanto menor for o tempo dentro de um hospital, também é melhor, né? Não tem dúvida. Por exemplo, lá na Beneficência tem 105 leitos, né? Se você conseguir diminuir de 8 dias o tempo de permanência para 5 dias, você aumenta em quase 30%. Ou seja, isso equivale mais 30 pessoas com a possibilidade de internação. É como se fosse mais uma unidade hospitalar com 30 leitos, né? Agora, apesar de tudo isso que você está dizendo, houve melhorias, com certeza, mas a gente sempre ouve falar em crise. A própria Beneficência sempre passa por dificuldades, a Santa Casa passa por dificuldades. Qual é o retrato, o panorama da situação da saúde, do atendimento, principalmente da saúde, no município? Você citou Santa Casa e Beneficência. Aí a gente... Ficar entre esses dois que são... a gente tem que citar aí há 12 anos praticamente o SUS sem remunerar, sem corrigir as tabelas, né? Enfim, claro que houve um avanço na prevenção, na distribuição de medicamentos, mas para as unidades filantrópicas isso não ocorreu, né? Você precisava procurar dar mais serviços através da contratualização, que te custa um pouquinho mais caro. E os próprios planos de saúde, que acabou praticamente os particulares que existiam antigamente, que ajudavam até os filantrópicos. Mas os próprios planos de saúde, através de gestão, de auditorias, né, foram buscar uma melhor resposta aos seus ganhos, né? E com isso sempre diminuindo o custo, diminuindo os valores pagos a essas entidades. E isso vem provocando essas crises. Há um acúmulo aí, obviamente, uma defasagem no dinheiro que deveria ser repassado. O aumento, por exemplo, na tecnologia, né? Quanto mais tecnologia, hoje a saúde fica mais cara, nas drogas, nos medicamentos, órteses e próteses, né? Então esse ajuste nesses últimos 10 anos levou essas entidades, não só essas duas, mas 90% das entidades filantrópicas na área de saúde no Brasil estão com situação financeira abaladas, né? Preocupantes. Tanto é que o próprio governo federal, não esse governo que está aí, mas o governo anterior, fez um projeto de anistia para essas entidades, que até hoje ainda não saiu, mas já foi aprovado. E nós estamos aí na expectativa
de aguardar essa aprovação final. Agora, Ademir, um assunto que obviamente eu não poderia deixar de abordar aqui é a respeito do aplicativo Uber, que tem estado em pauta, né? Puxa vida, é verdade. Volta tempo. Por exemplo, né, há 2 semanas atrás, nós passamos aqui inclusive uma matéria a respeito disso, um policial que foi confundido com o motorista do serviço, houve lá um início de discussão, não sei se você ficou sabendo, foi na rodoviária, né? Eu fiquei sabendo. Bom, além disso, outros conflitos a gente já teve notícia disso, entre os taxistas principalmente, e os que utilizam ou que fazem o serviço. Por que da criação dessa lei que proibiu esse aplicativo e por que você decidiu criar essa lei? Bom, apresentar o projeto dessa lei. Quando eu apresentei esse projeto, não existia Uber em Santos, né? E fazendo uma análise de outras cidades que tinham o Uber e já começava com alguns problemas, e eu fazendo uma análise melhor dessa legalidade ou ilegalidade, eu percebi que a concorrência era totalmente desleal com os taxistas, né? Claro que tem um preço melhor, mas o preço é porque eles também têm uma condição melhor para fazer aquilo, né? Então eu apresentei aqui, não tinha Uber, mas mesmo assim eles vieram, aí que se buscou esse conflito. Então você tem uma categoria aí que quase mais de 80 anos, estabelecida, que tem um controle do município, onde o município sabe quem são os carros, sabe quem são os motoristas, tem o controle através do CET, das exigências legais que você precisa ter para ter um transporte público, individual, público. O Uber está fora disso. Então, é apenas pensando nisso, né? E precisava ter um projeto que buscasse uma alternativa. Mas não seria o caso, por exemplo, de se tentar legalizar o Uber ao invés de simplesmente proibir, porque me parece uma atitude um pouco simplista até, me desculpe falar, vamos proibir. Porque é quase impossível tentar controlar isso. Porque agora tem o Uber, mas já existem outros. Tem capitais de outras cidades que já têm outros serviços que são muito parecidos ou idênticos com outros nomes. E aí? Apresenta-se novas leis também proibindo esses serviços? Não, simplesmente a Uber não quer a legalidade. Algumas cidades como São Paulo e o próprio Rio de Janeiro fizeram uma autorização, vamos dizer, através de um projeto de lei do Executivo, e o próprio Uber não concorda com isso, de pagar o bônus, enfim, eles não concordam com isso. Eles entendem que eles têm esse direito individual do seu trabalho. Então esse é o grande problema. E eu acho que isso vai se resolver lá no Congresso, porque tem um projeto que está para sair de uma nova lei da mobilidade pública, né, brasileira. Então a hora que isso ser votado e discutido, eu acho que a gente acha um caminho para isso. Porque a grande reclamação da população é que ela se sente, de alguma maneira, limitada no seu direito de optar por um serviço que, para a população, é de melhor qualidade, mesmo sendo ilegal, aí, entre aspas, é de melhor qualidade do que aquela que é oferecida pelos taxistas. Não, mas tudo aí, bem. no caso, me parece legislar em favor de uma categoria contra uma maioria da população. Quer dizer, a população não foi ouvida nesse sentido. Então, mas eu estou fazendo exatamente o que a população quer. Eu estou fazendo uma lei pela legalidade. Né? Então, as pessoas cobram dos vereadores, dos políticos, a legalidade. E foi o que eu fiz. Né? Uhum. Então, a minha expectativa é que se busque, por exemplo, quando o Uber era o Black especial, com ar-condicionado, carros maiores, não existia essa rejeição assim, vamos supor, dos taxistas, né? Só que eles continuam invadindo e cada vez mais proliferaram. E a contrapartida dos taxistas é os impostos. Nós temos hospitais, como eu falei aqui, nós temos as escolas, nós temos as creches do município. É nisso que eu penso, né? As pessoas pensam, na realidade, no preço. Eu acho que qualquer concorrência, ela é bem-vinda, desde que ela tenha uma autorização legal para se operar. A minha finalidade, a minha ideia nisso, o objetivo foi exatamente isso, porque como eu falei, quando eu fiz a lei, não tinha Uber na cidade de Santos, né? O senhor foi eleito dentro do seu partido, elegeu 8 vereadores na Câmara, mais os vereadores da coligação, que criaram aí uma maioria. Como fica a relação, a sua relação com o prefeito, né, que é do mesmo partido,
e se fica mais fácil também a relação com os projetos que são apresentados. Eu fui por 8 anos oposição, né? Então a oposição critica mais, fala mais, questiona mais. E os últimos 4 anos eu sou base do prefeito, né? Porque também acredito no prefeito. Eu entendo que o vereador da base do prefeito, hoje somos 19 na Câmara, não precisa ser do partido, mas eu entendo que os partidos... Da coligação. Da coligação. 8 do PSDB, que é do partido. E isso, a coligação mas 19 fazem parte da base do governo. Então eu entendo que facilita, quando você for apresentar um projeto, você usar a estrutura do executivo para apresentar a sua ideia, para ver se ela é bem aceita. Então facilita nesse sentido, nesse aspecto, né? Então você consegue atender mais pontuais, coisas assim de rotina, por ter mais facilidade e por ser da base. Mas não que mude aí, a gente teve aí oposição única, vamos dizer aí, só o vereador Evaldo, que agora não é mais, né? Mas também sendo atendido em várias... Agora teremos a Thelma e o Chico do Setaporte. Agora a Thelma e os dois vereadores da oposição. Da oposição. É isso que nós teremos na Câmara nesses próximos 4 anos. Muito obrigado, Ademir Pestana. Boa sorte e bom trabalho nesse novo mandato que vai se iniciar a partir de janeiro do ano que vem. Obrigado pela entrevista. Tá bom, eu que agradeço. Coloco aqui o gabinete à disposição também das pessoas que estão nos assistindo, né? E convidar as pessoas a participarem mais, porque as pessoas às vezes criticam muito, mas participam muito pouco. É verdade. Boa noite, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.